Sejam todos bem-vindos ao canal 500 Exercícios de Matemática para Gabaritar no Enem. Eu sou o professor Nelson Fujita e nós iremos ver hoje a aula de número 20 do nosso curso. Iremos abordar fundamentalmente questões de geometria que caíram nessas últimas provas do Enem, destacando volumes de prismas, pirâmide, cones, cilindros, né, e suas tecnologias em relação às aplicações práticas que esses conceitos nos encontram em todo o dia a dia. Então, chamo a atenção para a importância dessas questões, porque sempre questões dessa natureza são cobradas no Enem. Então, antes de iniciarmos, vamos relembrar conceitos importantes do que se quer e do que se tem. O que se quer e o que se tem? O que se quer é a pergunta que deve ser feita quando interpretamos o enunciado de um exercício de matemática para encontrarmos o que é pedido para se resolver o mesmo. E o que se tem é a mesma pergunta quando interpretamos o enunciado para extrair o que é dado desse enunciado para resolvermos o problema. É fundamental que nós façamos rapidamente a extração desses dados para que a gente monte uma estratégia e que rapidamente possamos resolver as questões. Então vamos para a primeira questão de hoje. Caiu no ano de 2015 a questão de número 140. Ela diz o seguinte: o tampo de vidro de uma mesa quebrou-se e deverá ser substituído por outro que tenha a forma de círculo. O suporte de apoio da mesa tem o formato de um prisma reto de base em forma de triângulo equilátero, com lados medindo 30 centímetros. Uma loja comercializa 5 tipos de tampos de vidro circulares com cortes já padronizados, cujos raios medem 18, 26, 30, 35 e 60 centímetros. O proprietário da mesa deseja adquirir nessa loja o tampo de menor diâmetro que seja suficiente para cobrir a base superior do suporte da mesa. Considere 1,7 como aproximação de raiz de 3 e o tampo a ser escolhido será aquele cujo raio em centímetros é igual a, e aí são dadas 5 possibilidades, vamos calcular qual delas é a correta. Vamos lá. O que se quer? O raio da tampa de vidro a ser escolhido para se apoiar no suporte triangular. O que se tem? Um suporte prismático reto, de base triangular, equilátera. Um triângulo equilátero, que é a base desse prisma, né? Com lado L igual a 30 centímetros. O tampo de vidro circular deverá ter diâmetro superior ou igual ao da circunferência que circunscreve esse triângulo equilátero. Nós postamos aqui, nessa resolução, algumas relações importantes que nós temos que observar no triângulo equilátero, né? Então vejam bem que esse triângulo equilátero, por ser equilátero, esses 3 vértices determinam exatamente por onde passa o triângulo, a circunferência, cujo centro coincide com o centro, com o baricentro, com o ortocentro, porque é um triângulo equilátero, e com o ponto que nós chamamos principalmente de circuncentro. Então, o circuncentro desse triângulo é o ponto onde se situa, né, o centro dessa circunferência, desse círculo que circunscreve o triângulo. O que é importante saber disso? Se isso é um triângulo equilátero, a sua altura H vale A raiz de 3 sobre 2, chamando de A, ou L raiz de 3 sobre 2, chamando L o lado do triângulo equilátero. E que a altura dele, que vai ser igual ao raio, observem que a altura igual ao raio, será 2/3 dessa altura, ok? Então, esses dados que vamos utilizar para a resolução do problema. Vamos lá, então. O raio dessa circunferência vale 2/3 de H. O raio da circunferência, ou do círculo, vale 2/3 dessa altura, da projeção desse vértice sobre esse lado oposto aqui, ok? Então, isso aqui é 2/3 disso. Por outro lado, essa altura H vale L raiz de 3 sobre 2.
essa altura H vale L raiz de 3 sobre 2. Se no dia da prova não se lembrarem disso, lembrar que isso aqui é um triângulo retângulo. Tá? Então essa altura é o quadrado da hipotenusa menos o quadrado do cateto. O quadrado desse cateto é A sobre 2, é metade do lado A. Então A ao quadrado menos A ao quadrado sobre 2 vai dar A raiz de 2 sobre 2. Ou nesse exemplo que chamamos de L, L raiz de 3 sobre 2. Ok? E o raio, portanto, deverá ser maior ou igual a 2/3 dessa expressão aqui. Tá? Então, 2/3 de 30, dá para simplificar, né? Esse 2 com esse sobre 2 raiz de 2, esse 30 com 3 vai dar 10, então vai sobrar 10 raiz de 3. Substituindo a aproximação que o exercício fala, que a raiz de 3 é 1,7, nós vamos encontrar o raio maior ou igual a 17 centímetros. E a resposta mais próxima dessa é a resposta A, 18 centímetros. Ok? Então, a pessoa deve adquirir um tampo de 18 centímetros para satisfazer as condições do problema, ou seja, o de menor raio disponível para apoiar nessa base triangular. Ok? Vamos para a próxima. No ano de 2013, a questão 176 dizia o seguinte: uma cozinheira especialista em fazer bolos utiliza uma forma no formato representado na figura. Nela, identifica-se a representação de duas figuras geométricas tridimensionais. Essas figuras são um tronco de cone e um cilindro, um cone e um cilindro, um tronco de pirâmide e um cilindro, dois troncos de cone, dois cilindros. Então, coloquei aqui do lado uma figura que é um cone, e depois um cone menor, extraído desse cone maior. Então, vejam bem, são dois cones semelhantes, um cone maior e um cone menor, do qual, se nós extrairmos esse cone menor, vamos obter uma figura chamada de tronco de cone. Ok? Então, vamos lá à resolução. O que se quer? Qual a representação das figuras geométricas tridimensionais? O que se tem? Uma forma de bolo ilustrada na figura. Vamos à resolução. A figura de seção circular de maior diâmetro superior, a figura circular de maior diâmetro superior, que é essa figura que faz a borda superior da forma, né? É a base de um tronco de cone de altura igual à da forma. Ok? Então, essa figura aqui, ó, que nós chamamos a atenção, que é um tronco de cone, nesse caso é um tronco de cone invertido em relação a essa figura aqui. Né? Aqui está a base maior, aqui a base maior, na parte superior. A base menor na parte inferior. Né? E se nós fizermos o prolongamento dessas duas geratrizes do cone, vamos dizer assim, nós vamos encontrar no prolongamento o cone que deu origem a esse tronco de cone, ok? Então essa figura aqui é um tronco de cone. A outra figura, que é essa menor aqui, ó, inserida no interior da forma, é outro tronco de cone de formato invertido ao anterior. Isso aqui seria um pequeno tronco de cone, né? Da mesma forma, se nós prolongarmos essas geratrizes, vamos encontrar o cone que deu origem a esse pequeno tronco. Então, na realidade, são dois troncos de cone e a resposta correta é a resposta D, ok? Vamos para a próxima. No ano de 2016, a questão 178, ela diz o seguinte: em regiões agrícolas é comum a presença de silos para armazenamento e secagem da produção de grãos no formato de um cilindro reto, sobreposto por um cone em dimensões indicadas na figura. O silo fica cheio e o transporte dos grãos é feito em caminhões de carga cuja capacidade é de 20 metros cúbicos. Uma região possui um silo cheio e apenas um caminhão para transportar os grãos para a usina de beneficiamento. Utilize 3 como aproximação para π. O número mínimo de viagens que o caminhão precisará fazer para transportar todo o volume de grãos armazenados no silo e são dadas as 5 possibilidades. Então vejam bem, o formato de um silo é de um cilindro reto, né, cuja base circular ou altura circular
é constante, porque é um cilindro reto, e aqui no topo superior do cilindro nós estamos vendo aqui um cone de mesmo raio. Portanto, o volume desse silo é igual ao volume do cilindro mais o volume do cone. Então vamos à resolução. O que se quer? O número mínimo de viagens que o caminhão precisará fazer para remover todo o volume de grãos armazenados no silo. O que se tem? Silo no formato de um cilindro reto sobreposto por um cone, raio das bases do cone e do cilindro, que são os mesmos, igual a 3 metros, altura do cone, 3 metros também, e do cilindro, 12 metros. A capacidade de carga do caminhão que vai transportar esse volume é 20 metros cúbicos. Então vamos à resolução. Primeiramente, vamos recordar um conceito importante. O volume de um cone é igual a 1/3 do volume do cilindro correspondente de mesma base e altura. Então vamos calcular esses volumes. O volume do silo, como nós vimos, é a soma dos dois volumes, o volume do cilindro mais o do cone que se sobrepõe a esse cilindro. O volume do cilindro é πr ao quadrado h, ou seja, é a área da base πr ao quadrado vezes a sua altura. Então, substituindo os dados que nós temos, o raio é 3 metros, a altura 12, então vai ficar 3 ao quadrado, que dá 9, vezes 12, 108, π metros cúbicos. Então, mantendo ainda o valor de π como fator, aqui nós temos o volume expresso em π, seria 108 π metros cúbicos, porque os dados de área e de altura estão no sistema métrico. Raio 3 metros, altura 12 metros. O volume do cone, que se sobrepõe ao cilindro, é 1/3 de πr ao quadrado h. O conceito diz que o volume desse cone é 1/3 do volume do cilindro correspondente. Então, esse raio é 3 e a altura, nesse caso, também é 3, a altura do cone. Então, substituindo, vai ficar 1/3 de π 3 ao quadrado vezes 3. 3 ao quadrado vezes 3 dá 27, dividido por 3 vai dar 9. Então, nós temos o volume do cone, 9π. A soma dos dois volumes vai dar o volume do silo, 108 mais 9, 117π. Substituindo π por 3, 351 metros cúbicos. Como cada caminhão transporta no máximo 20 metros cúbicos, o número de viagens será esse volume total, que tem que ser transportado de grãos, dividido por 20. Teremos então 351 metros cúbicos divididos por 20 metros cúbicos, que é a capacidade de cada caminhão. Vamos encontrar um número aproximado de 17,5. Como nós não podemos ter viagens fracionadas, nós temos que considerar 18 viagens completas, e a resposta correta é a resposta D, 18 viagens, ok? Então vamos para a próxima. No ano de 2015, a questão 163, ela diz o seguinte: para resolver o problema de abastecimento de água, foi decidida numa reunião do condomínio a construção de uma nova cisterna. A cisterna atual tem formato cilíndrico com 3 metros de altura e 2 metros de diâmetro, e estimou-se que a nova cisterna deverá comportar 81 metros cúbicos de água, mantendo o formato cilíndrico e a altura da atual cisterna. Após a inauguração da nova cisterna, a antiga será desativada. Utilize 3 como aproximação para π. Qual deve ser o aumento em metros no raio da cisterna nova para atingir o volume desejado? Então vamos à resolução dessa questão. O que se quer? Qual deve ser o aumento no raio da cisterna cilíndrica para atingir o volume desejado? O que se tem? A cisterna antiga tem diâmetro D1, 2 metros, e sua altura H1, 3 metros. A nova cisterna D2 também tem que manter essa mesma altura, H2, 3 metros, e deve comportar um volume 1 de 81 metros cúbicos. Então vamos à resolução. Pela fórmula do cilindro, do volume do cilindro, ele é igual a πr ao quadrado h. Portanto, o volume do cilindro da nova cisterna será πr2 ao quadrado vezes h2. πr2 ao quadrado, que é o que nós queremos achar, vezes a altura h2, que é 3. Esse volume aqui tem que ser igual a 81 metros cúbicos, que é a condição que o exercício estabelece. A nova cisterna terá volume 2, 81 metros cúbicos.
Portanto, se eu isolar o R daqui dessa expressão, passando o 3π para o segundo membro, vai ficar R2 ao quadrado igual a 81 sobre 3π. 3π é 9, 81 dividido por 9 dá 9. Então, R ao quadrado 9, R, portanto, 3. Raiz quadrada de 9 é 3 metros. Se o novo raio é 3 metros, o aumento verificado no raio foi de 3 menos 1. Porque nós tínhamos na primeira cisterna o diâmetro 1, que era 2 metros. Logo, o raio, a metade disso seria 1 metro. Então, 3 metros, que será o raio da nova cisterna, menos 1 metro. O raio da antiga vai dar 2 metros e a resposta correta é a resposta C. Ok? Vamos para a próxima. No ano de 2017, a questão 154 diz o seguinte: uma rede hoteleira dispõe de cabanas simples na ilha de Gotland, na Suécia, conforme a figura 1. A estrutura de sustentação de cada uma dessas cabanas está representada na figura 2. A ideia é permitir ao hóspede uma estada livre de tecnologia, mas conectada com a natureza. Então tem a figura aqui da cabana e a figura 2 que mostra a estrutura dessa cabana. A forma geométrica da superfície cujas arestas estão representadas na figura 2 é um tetraedro, uma pirâmide retangular, um tronco de pirâmide retangular, um prisma quadrangular reto ou um prisma triangular reto. Então vamos à resolução. O que se quer? A forma geométrica da superfície cujas arestas estão representadas na figura 2. O que se tem? Uma figura prismática representando a estrutura de uma cabana. Bom, então vamos lá. A primeira pergunta, é um tetraedro? Então, está aqui desenhada a figura de um tetraedro. O que é um tetraedro? Um tetraedro é um sólido geométrico, como a palavra diz, com 4 faces. Tetra, 4 edros, 4 faces. Então, está aqui. Então, não é a cabana. Tá? Segundo, ele tem um vértice que é a projeção, a continuação, né, dessas arestas aqui. Elas se encontram nesse vértice. Como também a pirâmide, que então, temos uma pirâmide de base quadrada, né, exemplificada aqui, de base quadrangular, onde esse vértice daqui, que projeta a sua altura, é o encontro dessas arestas aqui desse sólido. Portanto, tanto o tetraedro quanto a pirâmide não podem ser consideradas, pois eles possuem um vértice de convergência das arestas, que não é o caso da figura. Não existe um vértice de convergência. Isso aqui é uma coisa que tem altura igual, tá? Não existe uma ponta que sendo a convergência dessas arestas. Também não é tronco de pirâmide, pois não possui outra seção transversal diferente da base. Né? Na figurinha aqui que nós vimos, tá certo? A seção transversal se mantém constante ao longo de toda a peça. Então, esse prisma aqui, ele tem uma seção constante. Então, não é o caso de um tronco. Então, nós podemos ter ou um prisma triangular, ou um quadrangular, ou um hexagonal, e assim por diante. Muito bem, não é quadrangular, pois a base possui 3 lados. Vamos olhar aqui na figura novamente. Nós temos aqui uma figura de seção constante de 3 lados. Logo, por conclusão, é um prisma reto de base triangular. Um prisma reto de base triangular é a classificação correta. É óbvio que para a resolução dessa questão não haveria necessidade de nós fazermos uma recapitulação dessas principais figuras poliédricas que acabam sempre sendo cobradas de uma forma ou de outra nas provas. Porém, nós estamos aqui apenas rememorando esses conceitos. Né? O conceito do que é um tetraedro, de uma pirâmide de base retangular, de um tronco de pirâmide de base retangular, de um prisma que pode ser triangular, um prisma reto, pode ser de base triangular, quadrangular, pentagonal, hexagonal e assim por diante. Ok? São esses principais sólidos volumétricos que acabam sendo cobrados no Enem. Vamos para a próxima questão. No ano de 2015, a questão 151 diz o seguinte: uma empresa de telefone celular possui 2 antenas que serão substituídas por uma nova, mais potente. As áreas de cobertura das antenas que serão substituídas são círculos de raio de 2 km, cujas circunferências se tangenciam no ponto O, como mostra a figura. Então, uma figura mostrando aqui os 2 círculos que correspondem à área de cobertura, a área que
o sinal dessa antena atinge. A área de cobertura é a área onde o sinal vai alcançar. Quem estiver com telefone celular, dentro dessas áreas, receberá o sinal de conexão do telefone, ok? O ponto O, esse ponto aqui, onde esses dois círculos tangenciam, indica a posição da nova antena. Então vai ser colocada uma nova antena aqui, cuja área de abrangência vai ser o dobro do raio dessas anteriores. Da nova antena, e sua região de cobertura será um círculo cuja circunferência tangente será externamente a circunferência das áreas de coberturas menores. Com a instalação da nova antena, a medida da área de cobertura em quilômetros quadrados foi ampliada em. Então vamos à resolução dessa questão. O que se quer? Ampliação da área de cobertura com a instalação de uma nova antena. O que se tem? Dois círculos de raio 2 km, representando a área de abrangência das antenas 1 e 2, e um círculo maior de raio 2R, que é igual a 4 km, portanto, representando a nova área de abrangência. Então aqui temos a nova área de abrangência com ampliação do raio para 4 km, uma única só, que vai substituir a ação dessas duas aqui. Obviamente que a área de abrangência será bem maior que a anterior, porque cobre essas duas e mais esse espaço aqui, né, que estava antes vazio, ok? Então vamos à resolução. A área atual de abrangência, que seriam as áreas dos círculos 1 mais o círculo 2, é 2πr ao quadrado, porque a área de cada círculo é πr ao quadrado. São 2, então 2π vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4 vezes 2, 8π quilômetros quadrados, portanto, era a área de abrangência original aqui, produzida por essas duas antenas. A nova área de abrangência, que é a área do círculo maior, será a área do círculo de raio igual a 2R, ok? O raio é duas vezes o raio anterior, que é o novo raio é igual ao diâmetro de cada um desses círculos, o diâmetro. O diâmetro é o dobro do raio, portanto, o novo raio é 2 vezes R, portanto, 4 km. Então, se eu substituir aqui essa expressão de R por 2R, 2R ao quadrado dá 4R, 4πr ao quadrado, o R sendo igual a 2 km, nós vamos ter como resultado 16π km quadrados. Portanto, a ampliação da área foi de 16, foi de 8 para 16. Ou a ampliação verificada foi o que se tem agora, 16π, menos o que se tinha antes, que é 8π. 16 menos 8π vai dar 8π quilômetros quadrados, e a resposta correta é a alternativa A. Ok? Então vamos para a próxima. No ano de 2017, a questão 175 diz o seguinte: pivô central é um sistema de irrigação muito usado na agricultura, em que uma área circular é projetada para receber uma estrutura suspensa. No centro dessa área, há uma tubulação vertical que transmite água através de um cano horizontal longo apoiado em torres de sustentação, as quais giram sobre rodas em torno do centro do pivô, também chamado de base, conforme mostram as figuras. Cada torre move-se com velocidade constante. Então aqui está um esquema ilustrativo de como funciona um pivô central. Então são 3 torres com rodinhas que se movimentam descrevendo esses círculos, né? A torre 1 descreve um círculo de raio menor, R1, a 2 esse raio intermediário, R2, e a 3 o raio maior. O que ocorre? Para que isso possa se movimentar com sincronia, para que uma não ande mais e outra menos, e isso aqui se mantenha sempre uma linha reta, é necessário que a velocidade angular delas sejam iguais. Ou seja, a torre mais externa tem que andar com uma velocidade bem maior do que a do meio e que essa menor aqui. Então a velocidade de deslocamento dessas torres ao longo dessas circunferências são diferentes. A menor velocidade tem que estar mais próxima da base e a maior na mais afastada, ok? Um pivô de 3 torres, T1, T2 e T3, será instalado em uma fazenda, sendo que as distâncias entre torres consecutivas, bem como da base à torre T,
1 são iguais a 50 metros. O fazendeiro pretende ajustar as velocidades das torres de tal forma que o pivô efetue uma volta completa em 25 horas. Use 3 como aproximação para π. Para atingir seu objetivo, as velocidades das torres 1, 2 e 3 devem ser em metro por hora d, e são dadas aí 5 alternativas, vamos ver a correta. O que se quer? As velocidades em metro por hora das torres 1, 2 e 3. O que se tem? Um pivô central de irrigação centrado na base, com as 3 torres distanciadas entre si de 50 metros, e a primeira delas distando 50 metros da base. Sabe-se ainda que uma volta completa é realizada num tempo de 25 horas e que as velocidades das torres devem ser sincronizadas para não desalinhá-las. Então vamos à resolução. Para sincronizar as torres, as velocidades angulares dessas torres devem ser iguais, isto é, os ângulos das torres em torno do pivô devem se manter iguais, devendo executar todo o perímetro de suas respectivas circunferências ao mesmo tempo. Então, nós vamos comentar o que nós já havíamos dito aqui. Então, essa torre 1 vai ter que ser movimentada, fazendo com que, num prazo de 25 horas, ela complete uma circunferência completa. O que deve acontecer também com a torre 2, nesse mesmo prazo, e com a torre 3. Obviamente, a torre 2 tem que andar um pouco mais rápido e a torre 3 mais ainda, para que elas fiquem alinhadas, em primeiro lugar, e completem todas no mesmo tempo de 25 horas essa volta completa, ok? Então vamos lá. Então a velocidade 1 dessa torre 1 tem que ser o deslocamento que ela vai fazer, que é um círculo completo, uma circunferência completa, cujo perímetro é 2πr, 2πr1, lembre-se, perímetro de uma circunferência é 2π vezes r, dividido pelo tempo que é 25 horas. A velocidade V2 será 2πr2 sobre 25 horas, e a V3, 2πr3 sobre 25 horas, analogamente. Então, se eu pegar o perímetro que cada torre vai desenvolver, que é a volta inteira, 2π vezes o raio, 2π vezes o raio 3, e dividir por 25 horas, eu acho essa velocidade. Substituindo, então, os raios, respectivamente, por 50, 100 e 150, certo? 100, 50, R1, R2, 100, R3, 150, nós vamos achar as seguintes velocidades. Velocidade 1, 12 metros por hora, porque 2 vezes 3, 6, vezes 5, vezes 5. 50 por 25 dá 2, né? 2 vezes 3, 6, vezes 2, 12. Nesse caso, 100 dividido por 25 dá 4, vezes 3, 12, vezes 2, 24. E no terceiro caso, 150 por 25 vai dar 6 vezes 3, 18, vezes 2, 36. Então, as velocidades serão, respectivamente, 12, 24 e 36, e, portanto, a resposta correta é a resposta A. Ok? Vamos para a próxima. No ano de 2018, a questão 153 diz o seguinte: a figura mostra uma praça circular que contém um chafariz em seu centro e, em seu entorno, um passeio. Os círculos que definem a praça e o chafariz são concêntricos. Então, temos aqui um desenho de uma praça. Aqui as ruas que dão acesso, né, ao centro dessa praça. Ao centro dessa praça temos um chafariz, representado por esse círculo menor, e o círculo e o passeio é exatamente a área intermediária que fica entre o círculo, a circunferência maior, e a área delimitada pela circunferência menor. Esta aqui é a área do passeio, ok? Aqui é a área do chafariz, a área molhada que as pessoas não têm como circular ali. Então vamos lá, continuando o enunciado. O passeio teve seu piso revestido com ladrilhos, sem condições de calcular os raios, pois o chafariz está cheio. Um engenheiro fez a seguinte medição: esticou uma trena tangente ao chafariz, medindo a distância entre dois pontos A e B, conforme a figura. Com isso, obteve a medida do segmento de reta AB, 16 metros. O que ele fez? Ele pegou dois pontos aqui, localizados nessa circunferência maior, traçou uma corda, uma reta, tangenciando essa circunferência menor, e essa corda, essa reta, feita por uma trena, né, tem comprimento 16 metros. Dispondo apenas dessa medida, o engenheiro calculou corretamente a medida da área do passeio. Essa área que eu falei aqui,
interna ao círculo maior e ao círculo menor. Essa área é compreendida entre esses dois círculos. A medida encontrada pelo engenheiro são dadas aí 5 possibilidades. Vamos à resolução. O que se quer? A medida da área do passeio em metros quadrados calculada pelo engenheiro. O que se tem? Círculos concêntricos que definem a praça e o chafariz. Passeio resultante da diferença entre as áreas desses círculos concêntricos. Como havíamos dito, então, o passeio é a diferença entre essas duas áreas. A área do círculo maior menos a área do círculo menor. O segmento de reta AB tem 16 metros e AB tangencia a circunferência de raio menor e seus extremos, A e B, estão na circunferência maior. Vamos à resolução, então. Esses pontos A e B, pertencentes à circunferência de raio maior, R, são vértices de um triângulo isósceles, cujo terceiro vértice no centro O das circunferências concêntricas. Então, o terceiro vértice, esse ponto aqui, ó, no centro desses dois círculos concêntricos, vai formar aqui um triângulo isósceles. Por que isósceles? Porque os dois lados desse triângulo serão exatamente o raio maior desse círculo maior. Ok? Então, aqui está esquematizada a figura. De O até A, ou do centro até o ponto A, nós temos uma distância R maiúsculo, que é o raio do círculo maior. E da mesma forma, do lado direito, o mesmo raio R e esse valor 8 aqui. O que seria o valor 8? Seria metade dessa distância. Por que a metade? Porque O é uma projeção vertical, formando um ângulo de 90 graus com AB. Tá certo? E essa distância é 8, porque é a metade de 16. Então vamos lá. A projeção vertical do centro O sobre o segmento de reta B forma triângulos retângulos de catetos R e 8. R pequeno é um cateto e 8, tá certo? O cateto adjacente a esse arco aqui é o R e o oposto é 8. Então vamos lá. E R grande corresponde à hipotenusa desse triângulo. R grande é a hipotenusa desse triângulo aqui. Então, usando o teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Então, R ao quadrado igual a R2 pequeno ao quadrado, mais 8 ao quadrado. E assim, se eu passar o R2 pequeno para o primeiro membro, fica R grande ao quadrado menos R pequeno ao quadrado, igual a 8 ao quadrado, que é 64. Ok? Então, vamos achar essa área do passeio. A área do passeio, como nós havíamos dito, é a área do círculo maior menos a área do círculo menor. Então, PR ao quadrado, círculo maior. PR grande ao quadrado, PR pequeno ao quadrado do círculo menor. Colocando π em evidência, fica R ao quadrado menos Rzinho ao quadrado. R ao quadrado menos Rzinho ao quadrado, já vimos aqui, é 64. Portanto, essa diferença vai dar 64 vezes π, que é exatamente a resposta D desta questão. Ok? Interessante essa questão, porque ela não dá números absolutos e mostra que uma única medida, a medida daquela corda, a medida é suficiente para calcularmos a área do círculo interno, da diferença entre o círculo externo e interno. Ok? Vamos para a próxima. No ano de 2015, a questão 161 diz o seguinte: o esquema 1 mostra a configuração de uma quadra de basquete. Os trapézios em cinza, chamados de garrafões, correspondem a áreas restritivas. Então, nós temos aqui uma quadra de basquete esquematizada, aqui está o centro, e os dois garrafões, uma em cada extremidade dessa quadra de basquete. Nós temos aqui um formato de um trapézio e um semicírculo. Um trapézio e um semicírculo. Essa área aqui é chamada de garrafão. Os trapézios são chamados de garrafões. Tá ok? Vamos lá. Visando atender às orientações do Comitê Central da Federação Internacional de Basquete, a FIBA, em 2010, que unificou as marcações das diversas ligas, foi prevista uma modificação nos garrafões das quadras, que passariam a ser retângulos, como mostra a figura 2. Então, na figura 2, nós vemos aqui que o que era trapézio vai se tornar um retângulo, tá? Tanto no garrafão da esquerda quanto no da direita. Então, os garrafões passarão a ser retangulares e não mais trapezoidais. Então, isso a partir de 2010. Após executadas as modificações previstas, houve uma alteração na área ocupada
por cada garrafão, que corresponde a o quê? Aumento de alguma coisa, redução ou diminuição. Então vamos verificar o que aconteceu com a mudança das áreas trapezoidal para retangular. Ok? Vamos lá. O que se quer? Alteração verificada na área ocupada pelo garrafão após a mudança de formato pela FIBA, pela Federação de Basquete, em 2010. O que se tem? O formato trapezoidal do garrafão com B igual a 600 centímetros, Bzinho 300 centímetros e H, altura, 580 centímetros até 2010. Depois, o formato retangular do novo garrafão com B 600 centímetros, Bzinho 490 centímetros e H 580 centímetros a partir de 2010, tá certo? Essas distâncias aqui, B grande, né, base e altura do retângulo, B 600 e a altura 490, a altura do retângulo, tá? Então vamos à resolução. Vamos calcular a área do trapézio. A área do trapézio é calculada pelo produto da sua altura vezes a semissoma das bases. Base maior mais base menor sobre 2. Então, no exercício é dito que a base maior são 600 centímetros e a menor 360. Então, vamos somar 600 mais 360 e dividir por 2. O que vai dar, então, 1080, que dividido, vai dar 960, que dividido por 2 vai dar 480. Vezes os 580, que são correspondentes à altura, 580, temos então o resultado que a área do trapézio são 278.400 centímetros quadrados. Cálculo da área do retângulo do novo garrafão. É o produto base vezes altura, porque se trata de um simples retângulo. A base 490 e sua altura, que foi mantida constante, 580. Esse produto 490 vezes 580 deu 284.200 centímetros quadrados. Então, o que ocorreu? Houve um aumento, né, na área de 278.400 para 284.200. E como é que a gente calcula esse aumento? Vamos subtrair a nova área a área menor, da antiga área da área maior que a atual. Fazendo essa subtração, 284.200 menos 278.400, vamos encontrar 5.800 centímetros quadrados, que foi o ganho de área com a nova modificação feita pela Federação Internacional de Basquete. E a resposta correta é a resposta A, aumento de 5.800 centímetros quadrados. Ok? Interessante essa questão. No ano de 2015, essa é uma questão interessante também, uma carga de 100 contêineres idênticos ao modelo apresentado na figura 1 deverá ser descarregada no porto de uma cidade. Para isso, uma área retangular de 10 metros por 32 metros foi cedida para o empilhamento desses contêineres. Então temos a área cedida aqui, ó, mostrado por esse retângulo vazado, esse retângulo aqui, 10 metros por 32 metros, para acomodar esses 100 contêineres de dimensões 2,5 por 6,40 metros por altura 2,5 metros. De acordo com as normas desse porto, os contêineres deverão ser empilhados de forma a não sobrarem espaços e nem ultrapassarem a área delimitada. Então não pode nem ser menos que a área e nem mais que essa área. Tem que estar dentro desse retângulo que está ali descrito. Após o empilhamento total da carga e atendendo à norma do porto, a altura mínima a ser atingida por essa pilha de contêineres e aí são dadas 5 possibilidades, vamos ver qual delas é a correta. O que se quer? A altura mínima a ser atingida pela pilha de contêineres ocupando toda a área disponível. O que se tem? 100 contêineres de formato paralelepipédico de dimensões externas, 2,5 metros por 6,40 metros na base e 2,5 metros na altura. A área de empilhamento disponível é uma área de 10 por 32. Vamos à resolução. Pela norma de empilhamento imposta, não faltar e nem sobrar espaço, as dimensões, né, ela não pode nem invadir a área, além do que está delimitado, e nem ser inferior ao que foi oferecido. Então ela tem que se encaixar perfeitamente ali.
Então, as dimensões da área de empilhamento deverão ser divisíveis por 2,5 metros, para que caiba, então, o número completo de contêineres em cada área dessa, para formar uma pilha. Ou por 6,40 metros para o encaixe desses contêineres, porque a base do contêiner é 2,5 metros por 6,4. Então, não adianta eu colocar um contêiner, digamos, de dimensão de comprimento 6,4 na dimensão 10, porque vão sobrar 3,6 metros. Então, essa posição não satisfaz a condição do exercício. Então, o que tem que acontecer? A posição, o lado de 10 metros tem que comportar o lado de 2,5 metros. Por quê? Porque 10 é divisível por 2,5 metros. E, da mesma forma, os 32 metros são divisíveis por 6,4 metros. Assim, a dimensão de 10 metros comporta 4 contêineres de 2,5 metros de largura, enquanto a dimensão de 32 comporta 5 contêineres de 6,4 metros. Ou seja, nós podemos formar, por vez, uma pilha de contêineres contendo 4 por 5. 4 vezes 5, que vai dar 20 contêineres de 2,5 metros de altura em cada pilha. Então, posso disponibilizar aqui, 4 aqui, 1, 2, 3, 4, né? E mais 1, 2, 3, 4, 5, né? Com o lado maior pro lado, apoiado nesse lado de 32 metros. Então, nós vamos ter um retângulo de 4 peças, né, por 5 peças. 4 vezes 5, 20. Então, cada pilha pode ser encaixada aqui nessa área toda disponível, e cada pilha vai conter 20 contêineres. O que o exercício fala? São 100 contêineres que tem que ser distribuídos ali. Então, são quantas pilhas que vão ser feitas? Sendo necessárias 5 pilhas, porque 100 dividido por 20, cada pilha eu posso formar com 20, são 100, são 5 pilhas para acomodar todos os contêineres. Então, qual será a altura mínima total desse empilhamento aqui? Será 5 pilhas de 2,5 metros cada uma, porque cada container tem 2,5 metros de altura, o que vai dar 12,5 metros, que corresponde à altura da questão, da resposta A. Ok? Bom, com isso, então, nós encerramos mais uma aula do nosso curso. Espero que tenha sido útil, que vocês tenham aproveitado essas relações volumétricas, né? Esses formatos desses prismas, desses sólidos volumétricos que nós chamamos a atenção. Aqueles que não estão inscritos, se inscrevam no canal, isso vai auxiliar com que outras pessoas tenham acesso a esse curso gratuito para todos. Muito obrigado.